Eu vos saúdo com a maravilhosa, extraordinária paz do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, estamos dando início a mais um culto de honra e de glória ao Deus eterno. E de antemão, agradeço a ti, tua família, tua participação conosco, e que juntos possamos, com diligência e com devoção, com reverência, prestar um culto ao nosso Deus. Te convido a orar em nome do Senhor Jesus. Oremos. Amado e bondoso Deus, diante de ti estamos abrindo este culto, te agradecendo por essa rica oportunidade, te agradecendo pela tua companhia, pela tua presença, pela comunhão contigo e com todos que estão participando desse culto, nossa mais eterna gratidão. Obrigado pela vida da tua igreja, obrigado pela atuação do teu Santo Espírito em nossas vidas, obrigado por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, pelo sacrifício do Calvário e pelo teu grande amor a Deus, nossa gratidão. Agora, Senhor amado e Deus bondoso, suplico que dê a cada um a tua bênção e a tua paz, teu amor, tua graça, tua bondade, as tuas infinitas misericórdias. Fica conosco, Senhor, e receba esse culto no teu trono de glória. É o que eu te suplico, sobretudo, eu te agradeço no nome santo de Jesus. Amém e amém. Louvado, engrandecido seja sempre o nome do eterno Deus. Quero compartilhar contigo a leitura do texto sagrado registrado no livro do pregador Eclesiastes, capítulo 3. Estarei lendo do primeiro versículo até o versículo de número 8. Eclesiastes, capítulo 3. Estarei lendo do primeiro versículo até o oitavo versículo. Há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Eclesiastes 3, a partir do versículo 1, diz a Bíblia Sagrada: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saudar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de se abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Que Deus, o Eterno, muito nos abençoe pela leitura da sua maravilhosa e bendita Santa Palavra. Esse texto deixa bem claro que o tempo está nas mãos daquele que é o Senhor do tempo, o nosso Deus. E que há tempo para todas as coisas e que nós temos que nos adaptar aos propósitos do Senhor nas nossas vidas. Há tempo de todas as coisas na vida de cada um de nós. E o mais importante é que o nosso Deus, que é o Senhor do tempo, repito, está no controle de tudo e que nós estejamos sempre no centro da vontade de Deus, para, a bom termo, levar a nossa vida aqui, nesses dias que o Senhor nos proporciona na face da terra, sempre com diligência e reverência, honrando o Senhor, nosso Deus, e servindo-o, dando o melhor de cada um de nós, para a glória, para a honra, para o louvor
do nome do Senhor, sabendo que para todas as coisas há um tempo determinado. Que esse Senhor maravilhoso, Senhor do tempo e da razão, esteja cada vez mais comigo e contigo, e nós com Ele, em cada momento de nossas vidas. Louve a Deus com alegria, participe conosco do culto com diligência, com devoção, com reverência, e juntos exaltemos o nome do Senhor, o nosso Deus. Assim seja. Amém. Paz, Senhor, irmãos. É noite de adoração ao santo nome do Senhor. Então adore aquele que é digno de toda honra, de toda glória e todo louvor, e que merece o melhor de nós nesta noite. Nome igual a este eu nunca vi. Jesus Cristo, o Senhor, o Salvador de Israel, o Filho amado que Deus enviou, a esperança viva que liberta. Os homens pecadores, é impossível o homem ir a Deus sem Jesus, o príncipe da paz. É impossível o homem ir a Deus sem Jesus, o príncipe da paz. Ele é a estrela da manhã, a
Deus abençoe, irmãos. Vamos adorar ao Senhor. Isso Ele é digno de louvor. Aleluia. Ensina-me a entregar meus caminhos em tuas fortes mãos e simplesmente nelas descansar. Ensina-me que teu amor, Senhor, nunca falhará. Insistirá em me fazer feliz. E se eu cair, não resistir, e até desanimado me prostrar, sentirei teu braço forte, ouvirei tua voz de amor, teu Espírito me faz ressuscitar. Sentirei teu braço forte, ouvirei tua voz de amor, teu Espírito me faz ressuscitar. Ensina-me que tudo coopera para o meu bem. Ensina-me, ensina-me, ensina-me a viver. Ensina-me, ensina-me, ensina-me a ensina-me a entregar os meus caminhos em tuas fortes mãos e simplesmente nelas descansar. Ensina-me que teu amor, Senhor, nunca faltará. Insistirá
em me fazer feliz. E se eu cair, não resistir, e até desanimado me prostrar, sentirei teu braço forte, ouvirei tua voz de amor, teu Espírito me faz explicar. Sentirei teu braço forte, ouvirei tua voz de amor, teu Espírito me faz explicar. Sentirei teu braço forte, teu Espírito me faz ressuscitar. Sentirei teu braço forte, ouvirei tua voz de amor, teu Espírito me faz ressuscitar. Sentirei teu braço forte, ouvirei tua voz de amor, teu Espírito me faz ressuscitar. Ensina-me que tudo coopera para o meu bem. Ensina-me, ensina-me, ensina-me a viver. Ensina-me, ensina-me, ensina-me a viver. Ensina-me, Senhor. Minha vida está em tuas mãos, ó poderoso e eterno Deus, ó Criador do universo, Jeová Jireh, grande El Shaddai.
poder. Que o teu amor faça-me reviver, que a tua misericórdia perdoe minhas fraquezas, que tua glória resplandeça em mim, que tua glória resplandeça em mim, que tua glória resplandeça em mim. Eu saúdo a todos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já participamos nesta noite da abertura deste culto, que foi dirigido pelo pastor Marcos da Silva, que é o nosso pastor na rua Francisco Marengo, 76, no bairro do Tatuapé. E para a glória do Senhor, tem sido uma bênção na tua igreja, na tua obra, Senhor. Agora nós vamos cumprimentar a todos na gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ouvir, vamos ler a palavra de Deus que está escrito no livro de Lucas. Evangelho segundo Lucas, escreveu Lucas. No capítulo 18, versículo 1. Capítulo 18, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: E Jesus contou-lhe também uma parábola. Parábolas são comparações. Jesus fazia muitas comparações. Muitas e muitas vezes Jesus nos ensinou e nos ensina ainda nos dias de hoje através de parábolas, que são, volto a repetir, comparações. Uma parábola sobre o dever de orar sempre. Sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E nunca desanimar, em outras palavras. Dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus ele temia e nem respeitava os homens. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva e ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo aquele juiz não quis fazer, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e não me importune mais. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Eu digo-lhes que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Porventura achará fé na terra? Vamos continuar lendo outra parábola dita também por nosso Senhor Jesus Cristo, que vem a seguir, a partir do versículo 9 do mesmo capítulo 18, escrito pelo evangelista Lucas. Diz assim, o versículo 9, capítulo 18: e disse também outra parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e um publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda com este publicano. Eu jejuo 2 vezes na semana,
e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Eu digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Santo e amado Deus, continuamos diante da tua santa e bendita presença nesta noite, Pai, te dando graças pelo privilégio de poder falar um pouquinho da tua santa e bendita palavra, Senhor. Nessas duas parábolas ditas pelo nosso Mestre Jesus Cristo. Não foi apóstolo nenhum que nos ensinou, mas foi o próprio nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essas palavras que são comparações que realmente nos ensina a viver o dia a dia, a nossa vida cristã, Pai, onde nós devemos a cada dia mais servir a Jesus Cristo, aprender da sua santa e bendita palavra, a Bíblia Sagrada. Muito obrigado pelo Espírito Santo ter já falado nesta noite sobre essas duas palavras que nós iremos comentar, que nós possamos desaparecer, ó Deus, e só o Senhor aparecer. Fala, Senhor, fala que o teu servo ouve, em nome de Jesus. Amém, amém. Nessas duas parábolas que ele nos ensina no versículo 18, a partir no capítulo 18, a partir do versículo 1, Jesus nos ensina no dever de nós orarmos sempre. Estamos constantemente em oração. E ele dá um exemplo de uma viúva que foi a falar com o juiz para que ele fizesse justiça. E aquele juiz, no começo, não quis fazer justiça àquela viúva, que era uma causa que ela devia ganhar, mas que infelizmente estava perdendo aquela causa. Mas aquele juiz, ele falou umas palavras que servem para nós ainda nos dias de hoje, muito importante. Ainda que eu não tema nem a Deus, e não temo os homens, mas como esta viúva me perturba, eu vou fazer justiça para esta viúva. E ele fez justiça para esta viúva. O que Jesus nos quis ensinar com esta parábola? Que nos ensinar que nós devemos constantemente viver uma vida de oração. Ainda hoje pela manhã estivemos num culto de oração maravilhoso, onde o grupo é pequeno, sim, porque infelizmente quando se trata culto de oração, o público, os irmãos e as irmãs sempre, talvez por motivo de estar trabalhando, outros motivos, não estão ali na igreja, mas o grupo pequeno está ali todas as terças-feiras, às 8 horas da manhã, nós vamos ali buscar a presença de Deus, e é uma hora praticamente de oração, ali buscando de joelhos a presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu tenho certeza, como este juiz, talvez Jesus fale lá, talvez não, Jesus fala: esses irmãos estão insistentes, esses irmãos vêm aqui tanto pedir, esses irmãos vêm com este frio muito grande, mas estão aqui me buscando, eu vou fazer justiça, eu vou atender os pedidos destes irmãos. Sim, meu irmão, a oração pode muito, diz a palavra de Deus, que a oração pode muito em seus efeitos. E vale a pena estar com esse frio, realmente, vale a pena estar na casa de oração, logo pela manhã, buscando a quem? Buscando a presença do Espírito Santo de Deus. É Ele que dirige realmente o culto ali pela manhã. E aqui este juiz fala, realmente, já que eu não temo nem a Deus nem os homens, mas como esta viúva está insistindo comigo, eu vou dar
Vitória, vitória para ele. Senhor, é a palavra que Jesus realmente nos diz às terças-feiras pela manhã. Muitas vamos buscar a presença dele ali. Vamos fazer pedidos de oração, pedidos que nos pedem para nós intercedermos. A maioria enfermos, doentes, necessitados. E nós ali nos ajoelhamos e pedimos a presença dele, a bênção, para que façamos que esta viúva aqui, insistimos, Senhor, mas acima de tudo, nós devemos falar uma palavra muito importante, que seja feita a tua vontade, Pai, e não a nossa vontade. Nós insistimos, nós pedimos, que Ele nos ensinou a pedir, mas é importante que nós terminamos sempre a oração dizendo que seja feita a tua vontade, como ela é feita lá no céu, aqui na terra, ela possa ser feita. E esta viúva teve vitória porque ela insistiu. E aquele juiz que era iníquo, aquele juiz que não temia nem a Deus, como ele mesmo diz aqui, mas como essa viúva insistia. E é isso que Jesus quer nos ensinar aqui nessa parábola. Insistir, pedir, buscar a presença dele em oração e de joelhos, se for possível, ou mesmo em pé, ou mesmo de qualquer maneira, desde que vamos buscar a presença de Deus. Qualquer maneira, eu digo, com a vida espiritual em dia, meu irmão e irmã. E aquele grupo que estamos ali, realmente buscamos a presença de Deus de manhã, e o Senhor atende as nossas orações sempre de acordo com a vontade de Deus. E Jesus aqui termina esta palavra dizendo, e não fará Deus justiça àqueles que buscam a Ele de dia e de noite em oração. Se este juiz que era iníquo, que era um juiz mau, ele mesmo reconhecia que ele era mau, não temia a Deus, mas o Senhor, dando exemplo para nós, Ele atende as nossas orações, mas que seja sempre a vontade dEle. Quando nós oramos, que seja feita a Tua vontade, Senhor, como Ele nos ensinou aqui na terra, como ela é feita lá no céu. E indo agora para a palavra do fariseu e do publicano, vamos ver a diferença de oração para oração, a diferença de pedido para pedido. Diz a palavra de Deus, havia um fariseu e um publicano. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, mas crendo que eram justos e desprezavam os outros. Ah, como existem fariseus nas igrejas, muitas vezes, meu irmão e minha irmã. Como existem aqueles fariseus que só a oração deles é atendida. Só quando eles oram é que Deus atende, é que ouve. Ah, meu irmão, não. Nós, crendo que era justo e desprezável. 2 homens subiram ao templo, diz a palavra, a orar. Um fariseu e o outro era publicano. Um era fariseu, e volto a repetir que falei há pouco, quantos fariseus, infelizmente, existem nas igrejas hoje em dia? Quantos fariseus que só acham que só a oração deles que é atendida. Ah, se quiser receber a bênção, vem para mim, vem falar comigo, que eu oro e Deus me atende, meu irmão. Este é o fariseu. Este é o fariseu que só a oração dele equivale, meu irmão e minha irmã. Este é o fariseu que diz que faz tudo na obra de Deus. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço mais de coisa mais, meu irmão. Quanto mais humilde nós somos, mais a nossa oração é atendida. Aleluia, glória a Deus. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo dessa maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros. Ah, Deus, graças te dou porque, em outras palavras, sou perfeito. Graças te dou porque eu não peco, Senhor. Eu passo dia e noite sem pecar. Mentiroso que é o fariseu, meu irmão e minha irmã. A Bíblia diz que todos
todos pecaram e destituídos nós estamos da glória de Deus. Todos nós somos pecadores, por isso, para ser salvo, nós precisamos ser lavados pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O fariseu tem orado desta maneira: graças te dou, porque não sou como os demais homens, não sou que nem esse fariseu que está aqui perto de mim, roubador, injusto e adúltero, nem ainda como este publicano. Eu jejuo, oh Deus, eu jejuo, tu sabes que eu jejuo. Batia no peito, eu jejuo 2 vezes na semana. Que grande vantagem, que grande coisa ele fazia. Como se Deus não estava vendo ali a sinceridade, a hipocrisia dele. Como vê a sinceridade do outro que estava ao lado dele, meu irmão. Dou o dízimo, não faz nada mais do que a obrigação, porque a Bíblia manda isto, meu irmão e minha irmã. Ele fazia apenas as obrigações, ele fazia apenas o que a Bíblia mandava, o que Jesus mandou quando esteve aqui. Não fazia além do que precisava, do que ele devia fazer. O publicano, porém, estando em pé de onde, nem ainda que levantar os olhos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecadores. Tem misericórdia de mim. O irmão quer ficar ao lado do publicano e do fariseu. O irmão é um publicano, é um fariseu. Meu irmão e minha irmã. O fariseu é esse que se engrandece. E se engrandece. Que diz que faz isso, faz aquilo. Eu cheguei até já ver muitos fariseus dizendo na igreja: eu ganhei tantas almas para Cristo. Meu irmão, a palavra de Deus diz que ninguém ganha ninguém para Cristo. Você pode pregar o evangelho, que essa é a tua obrigação que você tem que fazer. Foi Jesus que disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho. Mas posso lhe falar uma verdade: ninguém ganha ninguém para Cristo. Meu irmão, ninguém ganha ninguém para Cristo. Sabe quem é que ganha as pessoas para Cristo? Sabe quem ganha as almas para Cristo? É o Espírito Santo de Deus, aleluia. Eu falo, povo, está escrito aqui na Bíblia, meu irmão. Se o Espírito Santo de Deus não tocar no pecador, você pode pregar o ano inteiro para aquele pecador, ele não se converte. Ele não se converte. Não adianta bater no peito e dizer: eu faço isso, eu faço aquilo. Ninguém faz nada para Jesus. Jesus é que fez tudo por nós. Jesus é que derramou seu precioso sangue por nós. Eu não teria coragem, não tenho coragem de derramar o meu sangue por quer que fosse. Mas Jesus derramou esse sangue dele pela humanidade, meu irmão. Por mim, por ti, por você e por a humanidade toda. Por isso quem ganha almas para Jesus é o Espírito Santo de Deus. Através do quê? Através do sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se até hoje, desculpe falar, meu irmão e minha irmã, se até hoje o irmão batia no peito dizendo: eu ganhei tantas almas para Jesus, eu preguei o evangelho, eu fiz visita, eu fiquei o dia todo fazendo visita. Meu irmão, tira isso da cabeça, você não fez nada. A Bíblia diz que você é um servo inútil. Você é um servo inútil. Você não fez nada para Jesus. Eu não fiz nada pelo muito que ele me fez. Irmão, sabe? A irmã sabe o que ele fez por nós, não sabe? Ele derramou o seu precioso sangue lá na cruz do Calvário. Eu não canso de falar isso. Em quase todas as minhas mensagens, eu sempre digo estas palavras, que Jesus morreu na cruz pelo meu pecado. Eu era um miserável pecador. Ainda sou pecador, mas com uma grande diferença hoje. Pecador lavado pelo sangue de Jesus. Aleluia. O irmão é pecador, continua pecador sim, meu irmão. Mas é um pecador lavado pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se tiver que fazer alguma coisa na obra do Senhor, faça, meu irmão. Faça. Não seja que nem aquele juiz iníquo que confessou realmente que não fazia nada. Aleluia. Que
envergonhava até Deus, envergonhava a Deus, mas deu vitória para aquela viúva, deu vitória porque ela insistiu, porque ela era uma serva fiel, aquela viúva era uma serva fiel, buscava, falava com Jesus, meu irmão. E Jesus deu a vitória para ele. E o publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria orar. O publicano é aquele verdadeiro cristão, meu irmão, que não se orgulha, não diz que é o tal. Eu sou cheio do Espírito Santo de Deus. Se o irmão é cheio do Espírito Santo de Deus, agradeça ao Senhor. Foi Ele que te deu o Espírito Santo de Deus. Deu para você, deu para mim, meu irmão. Agora nós precisamos e devemos diariamente procurar a cada dia mais se consagrar ao Senhor a cada dia mais na nossa vida espiritual. Deixa de bater no peito e dizer que é o tal, meu irmão. Não existe o tal no reino de Deus. Existe aquele humilde, aquele simples, realmente, que diz que é verdadeiramente, dá um bom testemunho de um cristão humilde. Que nem este publicano, estando em pé de longe, nem ainda que levantar os olhos ao céu. Ele achava que não era nem digno de levantar os olhos aos céus, meu irmão. Isso é ser cristão. Essas palavras que Jesus aqui nos conta, é para mim, é para você, é para cada um de nós. Meu irmão e meu irmão. Pois palavras não é que fato que aconteceu, mas são comparações que Jesus nos dá. E essas comparações servem muito para a nossa vida espiritual, para o nosso crescimento espiritual. E Jesus termina aqui no 14, digo-vos que este desceu, o publicano desceu justificado para a sua casa. A oração do publicano foi ouvida. Aleluia. A oração do publicano foi de um homem, um crente humilde, um cristão realmente humilde. Não aquele cristão que bate no peito e diz: eu sou tal, eu oro e Jesus cura, eu oro e Jesus salva a alma. Não existe isso, meu irmão, na palavra de Deus. Quem cura, quem salva é Jesus Cristo. Você não faz nada, meu irmão. Irmã, eu não faço nada. Ele diz a palavra de Deus: se eu fizer tudo o que Ele me mandou, sabe o que eu sou? Um servo inútil. Um servo inútil. Se o irmão tinha esse costume e a irmã dizer: eu ganhei tantas almas para Jesus, esqueça disso. Fala: Jesus me deu a graça de eu pregar o evangelho e tal alma se converteu. Se converteu através do Espírito Santo, do Espírito Santo de Deus. Meu irmão, minha irmã, confesse realmente que nós somos servos inúteis, segundo a palavra de Deus. Não sou eu que estou falando, nós somos servos inúteis. Tire esse orgulho, tire essa grandeza espiritual, entre aspas, meu amado e meu querido irmão. Aleluia. Nós falamos que muitas vezes nós oramos, e às vezes até pensamos: puxa vida, dizem que a minha oração não passa do teto. Passa. Toda oração passa do teto. Escuta o que eu lhes digo, irmão, irmã. Toda oração é ouvida por Deus. Essas palavras nos dão prova. Toda oração, até a oração do fariseu, do hipócrita, ela é ouvida por Deus. Ela sobe até. Agora, responder é por conta dele. Responder é só o Senhor que sabe quando nós merecemos e quando nós não merecemos. Quantas vezes nós precisamos pedir até dezenas de vezes pelo mesmo pedido. E Deus fala: espera, ou senão eu não vou te dar porque isso não é bom para você. Eu não vou te dar porque isso é tudo bom. Uma oração do fariseu, como existe, meu irmão e meu fariseus hoje, e volta a pedir que eu falei no início deste culto, até dentro das igrejas existem muitos fariseus, e existem infelizmente irmãos e irmãs que não são fariseus, mas vão atrás dos fariseus.
Eu vou lá receber a oração daquele irmão, porque aquele irmão é uma bênção. Aquele irmão é onde ele põe a mão, acontece tudo. Não existe isso, meu irmão. Se Jesus não estiver contigo, se Jesus não estiver comigo, se Jesus não estiver conosco, não acontece nada. Você pode orar a noite inteira que não acontece nada. Você precisa ser humilde e dizer, toda a glória seja dada ao Pai, toda a glória seja dada ao Filho, toda a glória seja dada ao Espírito Santo de Deus. Só Ele faz a obra, meu irmão, minha irmã. Volto a repetir o que falei já durante a mensagem. Ninguém converte ninguém. Aqui ninguém. Quem converte é o Espírito Santo de Deus. Eu não canso de me falar, porque isso está escrito na Bíblia, meu irmão. Tira isso da cabeça que você converteu o teu vizinho, que você converteu o teu parente. Você pode falar isso sim. Eu preguei o evangelho para o meu vizinho. O meu vizinho aceitou. Eu preguei o meu evangelho para o meu parente. E o meu parente aceitou. Isso sim. Mas quem fez a obra não foi você. Não fui eu. É o Espírito Santo de Deus. É que faz a obra. Está escrito na Bíblia, não sou eu que estou falando. Essas palavras são um exemplo disso. A palavra da viúva. A palavra do fariseu e do publicano. É um exemplo disso. Quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus que faz a obra. Meu irmão, desculpe eu repetir muito, sabe? Porque nós devemos buscar a cada dia mais a presença do Espírito Santo de Deus. Nunca esteja contente com o que você já tem. Peça mais, peça mais. Jesus está apontando, está escrito na palavra de Deus, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Pedir o quê? Pedir riqueza? Pedir bens materiais? Não, pedir a presença do Espírito Santo em nossa vida. Que Ele possa nos aumentar a nossa vida espiritual a cada dia mais. Meu irmão, porque a tua vida material, glória a Deus pelo que Ele nos dá, pelo pão de cada dia. No Pai Nosso, Ele ensinou bem, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Só tendo o pão de cada dia, já devemos agradecer ao Senhor. Mas acima de tudo, muito mais até do que o pão de cada dia, que é importante, nós devemos levar uma vida espiritual santificada. Santifica a minha vida a cada dia mais, meu Senhor. É isso que eu desejo, é o que eu quero na minha vida espiritual. É isso que o irmão, é isso que a irmã tem que procurar. Nós realmente amamos, sabe por que nós amamos a Jesus? Que a Bíblia está escrito? Porque Ele nos amou primeiro, meu irmão. Por isso que eu amo a Jesus, porque Ele me amou primeiro. Antes de eu vir aqui, Ele já estava me amando quando eu cheguei aqui. Ele já tinha morrido na cruz por minha causa. E o irmão também pode estar nesta mesma situação. Versículo 14, para terminar. Eu digo-vos que este desceu justificado para a sua casa. Aleluia. Este desceu justificado para a tua casa. E não aquele, porque qualquer que assemelha, encerrando, qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Meu irmão, minha irmã, seja humilde. Irmão Reinaldo, presbítero Reinaldo, sede humilde. Aleluia. Você está tantos anos no Evangelho, eu não fiz nada para Jesus, perto do que Ele me fez. Eu não fiz nada para Jesus, meu irmão, minha irmã. Ah, como eu queria ter feito muito mais. Muito mais, eu estou na reta final, meu irmão, minha irmã. Ah, mas eu tenho certeza que um dia, pela graça de Deus, se eu permanecer firme, como diz a palavra de Deus, ser fiel até a morte. Ser fiel, eu te darei a coroa da vida. Se eu permanecer até o fim, eu vou receber a coroa da vida. Meu irmão, minha irmã que está ouvindo esta mensagem humilde, mensagem simples. Se você permanecer até o fim, você vai receber uma coroa na vida. É promessa da Bíblia Sagrada, é promessa da palavra de Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã.
E vamos a cada dia que passa ficar cada dia mais firme com Jesus. E quando nós acordarmos, dizemos constantemente, Jesus, eu te amo. Muito obrigado por mais este dia. Ou se não de falar as palavras que eu gosto muito do salmista Davi. Eu me deitei, eu dormi, eu acordei, porque o Senhor me sustentou. Deus te abençoe. Jesus, dá tempo para mim ocupar minha vida contigo. Jesus, dá tempo para mim ocupar minha vida contigo. Senão eu vou pelo vento e eu perco meu tempo caindo em perigo. Senão eu vou pelo vento e eu perco meu tempo caindo em perigo. Oxalá que nós não podemos nunca. Quem serve a Jesus nunca perde tempo. Deus te abençoe. Amém. Bendito seja Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Louvamos o Senhor, ouvimos sua palavra, falamos com Ele no momento final deste culto de hoje ao nosso Deus. Eu convido a ti uma vez mais a conversar com Deus em oração, a falar com Deus em oração, sempre no nome santo e bendito de Jesus, com ações de graças, com súplicas, com intercessões. Oremos. Senhor nosso Deus, uma vez mais nos colocamos diante de Ti neste culto em oração e sempre que o fazemos no nome bendito de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Amado Deus, em primeiro lugar, para Te render graças pelo que Tu és, ó Deus, e pelo muito que Tens feito sobre as nossas vidas, receba a nossa eterna gratidão. Por este culto, nossa gratidão. Por cada vida que conosco participa deste culto, nossa eterna gratidão. Suplicamos a Tua bênção, ó Deus, porque de Ti necessitamos, carecemos, precisamos de Ti, Senhor. Venha encontrar cada vida que conosco participa deste culto, cada família, cada lar, cada parentela representada, e dá a Tua bênção, dá a paz e da saúde, da alegria e da vitória. Usa cada um em Tuas mãos, capacita-nos, Senhor. Venha encontrar cada necessidade suprindo, cada problema solucionando, cada enfermidade curando pelo Teu poder e pela Tua graça, pela Tua infinita misericórdia que se renova sobre as nossas vidas a cada manhã. Dá-nos a Tua bênção. Também, ó Deus, intercedo por aqueles que estão necessitados, hospitalizados, aqueles que estão em CTIs, UTIs, em centros cirúrgicos, aqueles que estão, ó Deus, em leitos de dores, aqueles que estão em pronto-socorros, nos asilos, nos orfanatos, aqueles que estão, Senhor, nos leprosários, no fogo selvagem, em casa de recuperação, dá a Tua bênção. Aqueles que estão em situação de rua, salva, cura, liberta, opera maravilhas, faça a obra e dá vitória no nome santo de Jesus. Fica conosco, Senhor. Nós precisamos da Tua doce, vital importância e maravilhosa companhia para as nossas vidas, a Tua presença, ó Deus. Amado Pai, Deus bondoso, eu Te suplico essas bênçãos, sobretudo eu Te agradeço, em nome e por amor de Jesus Cristo, Salvador e Senhor da Igreja. Amém e amém. Que a bênção de Deus, o Eterno, a graça de Jesus, Seu Filho amado, e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco, permaneça conosco e com todo o povo do Senhor espalhado pela face da terra, agora e sempre. Amém. Glória a Deus. O nosso brado de vitória está registrado em Romanos 8:31. Vamos juntos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Glória a Deus. Agradeço a ti e tua família, a tua participação conosco em mais um culto ao nosso Deus e convido
a ti e também toda a sua família a participar das atividades da Igreja O Brasil para Cristo no Tatuapé, Rua Francisco Marengo, número 76. Permitido, Senhor, aos domingos, 7 horas da noite, culto de adoração a Deus, bem como terça-feira, 8 horas da manhã. Também estamos no YouTube e Facebook, às quintas-feiras, 7h30 da noite. Participe conosco e juntos exaltemos, glorifiquemos e honremos, cultuemos o nome do Senhor, o nosso Deus. Um forte e grande abraço a ti e toda a sua família. E até uma próxima oportunidade. Se o eterno Deus, o nosso Deus, assim o permitir. Fique desfrutando da paz singular de Jesus Cristo, Senhor e Salvador da Igreja. Forte abraço, a paz do Senhor, Deus te abençoe. Amém.